Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21 no livro de Daniel. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um versículo e os irmãos leem o segundo versículo, e assim nós vamos lendo até o final, ok? Posso começar? No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Meus irmãos, esse currículo aqui desses jovens, acho que ninguém encaixa nesse negócio aqui, né? Sem defeito, boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento, competente para servir no palácio, é muita coisa. Eu vou ler então o versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, entrei no 12, né? Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei.
Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Bom, meus irmãos, esta semana eu preguei quinta-feira na igreja do Nascimento, que é o esposo da Carla. E aí eu estava preparando uma outra mensagem para hoje, eu senti no coração de repetir aquela mensagem que eu preguei lá, repetir aquela mensagem aqui hoje. Hoje pela manhã eu preguei uma outra mensagem, também Daniel capítulo 1. E o irmão Giovanni fez uma brincadeira comigo, diz assim, como diz a Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu falei assim, mas não está na Bíblia, mas o Giovanni fez essa brincadeira. Eu falei, Giovanni, eu vou comentar à noite, porque de manhã a ideia era exatamente essa, de que Deus vai agir, Deus vai trabalhar, mas que nós devemos fazer a nossa parte. Mas agora, eu quero falar sobre a recompensa da fé. Tem gente que vai dizer assim, não, pastor, não existe uma recompensa para a fé, porque Deus não age manipulado pelos sentimentos humanos e decisões humanas. Mas eu quero lembrar, por exemplo, daquele homem que queria a cura da sua filha, Jairo, e alguém chegou para ele e falou assim, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Então, Jesus Cristo disse para ele, não temas, crê somente. Há uma outra expressão da Bíblia que diz, se creres, verás a glória de Deus. Há uma outra expressão da Bíblia que diz que se você tiver uma fé de qualidade, você vai orar e vai ver milagres de Deus. A expressão bíblica é de que montes vão transportar de um lugar para o outro, se você tiver fé. Há um outro texto da palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é lógico que existe uma recompensa para a fé, mas a ideia central que eu quero tirar também dessa mesma frase é, vale a pena confiar em Deus, porque se há uma recompensa para a sua fé, vale a pena confiar em Deus. Então quando você estiver olhando para o capítulo 1 de Daniel, vamos olhar, eu e você, para aquilo que Deus fez, como Deus trabalhou, como Deus agiu, porque assim como Deus abençoou a vida de Daniel e daqueles meninos, assim como a Bíblia diz que Deus cuidou deles e os abençoou, você pode olhar para a sua vida e pode ter a certeza de que vale a pena confiar em Deus. E por que vale a pena confiar em Deus? Porque Deus tem o controle de tudo. Olha o que diz o texto, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Presta bastante atenção, Nabucodonosor era idólatra, Nabucodonosor era violento, de um povo violento, Nabucodonosor era estrangeiro, mas o profeta Jeremias, lá na profecia de Jeremias, a expressão de Deus em relação a Nabucodonosor é, Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, mas quem é que estava comandando toda a situação? Quem é que estava controlando aquilo que estava acontecendo? Jerusalém estava sitiada, eles estavam sendo levados para o cativeiro, mas quem é que estava controlando tudo? Olha só o que diz o versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então nós vemos Nabucodonosor agindo, nós vemos que, na verdade, quem está controlando e dirigindo tudo é o Senhor. O que está acontecendo ali é a vontade de Deus. E por isso, na profecia de Jeremias, Deus está dizendo que Nabucodonosor era servo dele. Na verdade, ele não era um servo, mas ele estava sendo usado como instrumento. Então, olhe para a palavra de Deus e saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode ter a notícia como a do Hamas, que parece que o Hamas quebrou lá o acordo que tinha feito agora. O Hamas, inclusive, está executando pessoas. Você olha para Israel. Você pode não concordar com a posição do Putin, você pode achar um absurdo a guerra, realmente é um absurdo. Você pode não concordar com a postura do Trump, mas preste bastante atenção, os homens fazem os seus barulhos, os homens tomam as suas decisões, os homens constroem os seus caminhos, mas a Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas, e a Bíblia diz que Deus não deixou de trabalhar, e diz que Deus está agindo. Então o que eu e você temos de fazer
é olharmos um quadro negativo e entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que no tempo devido veremos a boa mão de Deus dirigindo todas as coisas. Como diz a Bíblia, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você olha para o quadro macro, para a situação negativa, você pode descansar no fato de que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas olhe para a sua vida. De repente você está se sentindo fracassado, você está abatido, você olha para a sua vida e você diz assim, eu sou culpado pelo meu fracasso. Fracassei no casamento, fracassei nos negócios, e você está carregando culpa na sua vida. Mas preste bastante atenção, Deus tem o controle de todas as coisas. E quando nós olhamos, você pode olhar para a sua história e pode ficar abatido por conta daquilo que aconteceu. Mas o Deus que tem o controle de todas as coisas, nós vemos um Deus que disciplina seus filhos. É possível que aquilo que aconteceu com você seja a disciplina de Deus. De repente, Deus está te disciplinando, mas qual é o propósito da disciplina? Não, Deus não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer na tua tristeza. O propósito da disciplina de Deus é a correção do caminho. Então, se você está se culpando, não se sinta culpado, porque Deus é misericordioso. Se Deus está te disciplinando em função de coisas que aconteceram, qual é a chance que você tem? Qual é a possibilidade que você tem? Se há uma disciplina de Deus, você pode fazer aquilo que o povo de Israel não fez. Por que Nabucodonosor está controlando? Porque o povo desobedeceu a Deus. Porque o povo não seguiu a aliança que tinha feito com Deus. Então Deus é longânimo. Deus levantou profetas, levantou Isaías, levantou Jeremias, para que o povo se arrependesse. Mas chegou uma hora que a disciplina de Deus, o juízo de Deus em relação à aliança teria de ser executado. Bom, mas preste bastante atenção. Se o teu quadro pode ser parecido com esse, não fique abatido nem desanimado. Porque fez que foi se arrepender dos pecados, você pode se arrepender, você pode reconhecer os teus pecados, você pode submeter a tua vida ao Senhor, e a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então não fique abatido, desanimado, vale a pena confiar em Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas, e aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele age para disciplinar. Mas o objetivo da disciplina de Deus é abençoar, e você está diante de um Deus que age para disciplinar, mas que é bondoso, misericordioso, e Ele pode reverter o quadro, reverter a tua história, mudar o quadro da tua caminhada. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus move corações para abençoar seus filhos. O Senhor move corações para abençoar seus filhos. Eu sei que você pode olhar as lutas e dificuldades da sua vida, mas preste bastante atenção. Deus abre portas e fecha portas. Deus dirige a vida dos seus filhos. Na oração do Pai Nosso, Ele ensinou você e a mim a orarmos pelo pão de cada dia. Não, então é lógico que em tudo você deve pedir a direção de Deus. Se você quer fazer um curso, buscar uma vocação, um concurso, se você quer procurar um psicólogo, se você precisa de um psiquiatra, se você precisa de um médico, ore ao Senhor e peça a direção de Deus, porque Deus move corações. Quantos irmãos aqui vão contar de pessoas que foram surpreendidas, porque pessoas agiram de maneira inesperada para estender uma bênção, porque Deus é um Deus que move corações. Olha o que diz o texto. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão diante da parte do chefe dos eunucos. E aí nós temos o versículo 14 que diz, o cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Nós vemos aqui Daniel agindo com educação, nós vemos Daniel agindo com sabedoria, nós vemos Daniel argumentando para poder conseguir aquilo que ele precisava. Mas quem é que moveu o coração? Quem é que moveu o coração do chefe dos eunucos? Quem é que moveu o coração do cozinheiro-chefe? Deus moveu o coração e fez com que ele achasse graça e misericórdia diante dele.
Deus move corações. Você está precisando de pessoas para abrir portas, para trazer bênçãos para a tua vida. Pode ser um juiz, pode ser um patrão, pode ser um colega do trabalho, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa. O Senhor move os corações. Então, o que é que você pode fazer? Senhor, assim como o Senhor moveu o coração, faça, mova o coração daquela pessoa, do José, do Paulo, da Maria, da pessoa a qual você precisa ver o coração sendo tocado. Foi assim que Neemias fez. Neemias estava inconformado com a destruição da cidade. Neemias queria ajudar para que a cidade, os muros da cidade e a cidade fossem reconstruídas, mas ele orou a Deus, ele jejuou, e o que é que ele pediu? Que Deus movesse o coração do rei, para que ele conseguisse aquilo que ele queria. Neemias também foi abençoado por Deus. Você pode lembrar de José. José foi vendido como escravo, e ele foi comprado por um homem que era egípcio, para trabalhar na casa dele, na casa de Potifar. Diz a Bíblia que Deus moveu o coração de Potifar e ele entregou tudo nas mãos de José. José é enganado, José é traído, vai levado para a prisão, José está preso, chega na prisão, Deus moveu o coração do chefe da prisão para que ele desse um tratamento diferenciado, para que ele colocasse tudo que ele tinha de fazer, ele colocou para que José pudesse fazer, porque Deus moveu o coração. Então olhe para Neemias, Deus moveu o coração. Olhe para Josué, olhe para José, Deus moveu o coração. Então Deus é um Deus que move corações. E se você precisa de portas abertas, se você precisa de corações movidos, coloque diante de Deus, clame ao Senhor. Vale a pena confiar em Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Você pode não ter o poder de convencer pessoas, mas saiba que Deus pode fazer. Tem um conhecido que comprou um apartamento num valor bastante considerável. Mas sabe como é que ele conseguiu comprar aquele apartamento? Pela metade do preço. Você pode entender alguém que vende um apartamento pela metade do preço? E aí ele tinha feito a proposta, chegou numa igreja para cultuar, e o pastor que estava pregando deu um recado falando tudo que estava acontecendo na vida dele, e dizendo assim: você vai assinar um contrato, vejo você assinando um contrato e etc. E ainda disse o seguinte: você vai precisar se posicionar também na hora que chegar lá. E aí nós vemos então Deus agindo, Deus confirmando no coração dele. E aí ele conseguiu comprar o apartamento pela metade do preço, e ele precisou também se posicionar, de insistir. Assim como José trabalhou. Deus trabalhou, moveu o coração, mas ele pediu para fazer o teste, ele conversou direito, ele fez a parte dele, mas não fique abatido ou desanimado, porque se você quer encontrar portas abertas, se você quer encontrar vitórias, se você quer mudanças em relação à sua história, ao seu futuro, sabe que Deus vai mover corações, Ele pode mover corações para que o teu futuro seja um futuro melhor, para que portas sejam abertas e para que Ele possa abençoar a sua vida. Vale a pena confiar em Deus. Mas sabe por que às vezes você não desfruta de tantas bênçãos de Deus? Por que você encontra às vezes tantas portas fechadas? Porque há uma necessidade espiritual de você realmente confiar em Deus, andar conectado com Ele, celebrar a tua comunhão com Ele, para que você possa testemunhar da verdade de que o Senhor tem cuidado de você e que vale a pena confiar no Senhor. Mas às vezes você se deixa levar pela reclamação, pela murmuração, pela tristeza. Celebre aquilo que Deus te deu. Celebre o que Deus colocou na tua mão. Porque há uma verdade da palavra de Deus: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Essa é uma verdade bíblica. Então celebre aquilo que Deus te colocou, celebre o lugar no qual Deus te colocou, celebre aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Bom, seja positivo, mas saiba, você vai fazer isso porque vale a pena confiar em Deus. E se no passado corações não foram movidos, não foram tocados, e portas foram fechadas para você, saiba que você poderá testemunhar do agir de Deus no coração de pessoas, para que Ele possa te abençoar. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus capacita seus filhos para que possam fazer a diferença.
E aí nós temos o que diz a palavra de Deus ali, Daniel 1, versículo 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. E que as penais lhes ensinassem, olha só, a cultura e a língua dos caldeus. Então presta bastante atenção, aqueles meninos, aqueles jovens, eles faziam parte da nobreza de Israel. Eles eram jovens preparados, eram jovens preparados. E olha o texto diz, eles foram selecionados, não apenas aqueles 4, mas outros jovens foram selecionados. Agora o que nós vemos lá no versículo 20, quando chegou depois dos 3 anos, que eles foram treinados, qual foi o resultado? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E aí nós vemos algo aqui maravilhoso, presta bastante atenção. Eles já eram preparados, eles já eram estudiosos. São colocados numa cultura diferente. Eles foram aprender todo tipo de coisa negativa com os babilônios. Os caldeus eram famosos pela sua magia. Então eles tinham de aprender sobre magia. Eles tiveram de aprender sobre idolatria, sobre encantamentos, sobre cânticos deles. Eles tiveram de aprender sobre a cultura deles, uma cultura estrangeira, uma cultura pagã. Eles tiveram, mas o que foi que eles fizeram? Eles estudaram. Chegou no final, ninguém podia ser comparado a eles. O conhecimento deles era muito maior. Eles estavam preparados para realizar o trabalho, mais preparados. Mas é importante você não perder de vista que vale a pena confiar em Deus. Porque eu pergunto para você, de onde veio a capacidade deles? De deles veio de Deus. Você sabe que eles chegaram ao final, comendo legumes, depois de 10 dias, eles estavam mais robustos. Quem foi o responsável por esse resultado na vida deles? Olha só o que diz o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. É Deus quem dá o conhecimento e a inteligência. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha só o mais de Deus. Se tem algo na Bíblia que nós encontramos que é maravilhoso, é quando nós vemos um mais. E aqui nós temos a Daniel, Deus deu inteligência, para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Os caldeus, eles eram mestres na questão da magia. E aí Deus dá essa capacidade a Daniel, porque ele vai ser respeitado, porque ele vai ser valorizado, porque Deus o capacitou. E por que é que Deus o capacitou? Não capacitou para que Daniel fosse apenas reconhecido como um bom jovem, como um jovem inteligente, competente. Deus, para que Daniel, agindo conforme a cultura daquele povo, Daniel pudesse ser instrumento para a glorificação do nome de Deus. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus capacita seus filhos para que possam fazer a diferença. Então, quero convidar você para olhar a tua vida e olhar a tua história. Primeiro, a inteligência e a sabedoria vêm de Deus. E a Bíblia diz que se você quer ter sabedoria e quer ter inteligência, peça a Deus sabedoria, peça a Deus capacitação. Mas saiba de uma outra coisa que você vai precisar tomar na sua decisão de usar aquilo que Deus te deu para glorificar e engrandecer o nome dEle. E que seja assim na tua vida. Olhe para a sociedade brasileira, para as mães solteiras, para os casais em crise, para a violência, para os jovens nas drogas, para a ideologia de gênero, para tudo que estão desconstruindo e destruindo na nossa sociedade. Deus está esperando você, jovem. Deus está querendo usar a minha vida, a sua vida. Deus está querendo usar a igreja, mas sabe de alguma coisa, sabe de algo que nós precisamos, da capacitação de Deus, da unção do Espírito Santo, da direção espiritual de Deus, para que realmente possamos fazer a diferença. Saiba que Daniel, como eu preguei hoje pela manhã, ele não negociou a sua fé, ele não negociou os princípios, ele estudou a respeito de uma cultura contrária, uma cultura pagã, mas ele não abriu mão da fé. Aquilo não afetou a fé dele, pelo contrário, ele pôde ser usado por Deus de forma extraordinária para poder
para que o nome de Deus fosse engrandecido. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus te capacita. E quando Deus te capacitar, Ele vai te capacitar para que você possa prosperar. E Ele vai te capacitar para que você possa fazer a diferença e glorificar e engrandecer o nome dEle. E eu quero então lembrar a você, vale a pena confiar em Deus, porque Deus cuidará de seus filhos e de suas histórias. Olha só, você pode estar lamentando o seu passado, mas não importa qual é a sua idade, quantos anos você tem. O que importa é que eu quero garantir a você que Deus cuida da tua história. Deus cuida da minha história e cuida da história de cada um de nós. E aí eu quero ler 2 versículos e quero pedir que você leia comigo. Vamos então ler esse versículo? No ano... Tá bonito. Rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. No ano 3º de Jeoiaquim. E aí você vai fazer a conta quantos anos nós temos entre o versículo 1 e o versículo 21. O 3º ano é o ano 605 a.C. Daniel foi levado como cativeiro, a galera do Fundamento já estudou isso. Foi levado no ano 600. O primeiro ano de Ciro, 539. 66 anos depois. Sabe o que esse texto está dizendo? Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado. 60 e poucos anos depois, talvez ele já tivesse com mais de 80 anos de idade ou quase 80 anos de idade. Sabe o que está dizendo? Deus cuida da história dos seus filhos. Daniel faz parte daquele grupo que foi para a Babilônia e não voltou. Você lembra que o povo voltou para Jerusalém? Ele faz parte daquele grupo que não voltou. Ele continuou lá, mas ele já estava idoso. Sabe o que também esse texto está dizendo? Que aquela destruição que Daniel viu Nabucodonosor fazer, o tempo passou e ele viu aquilo ser revertido. Ele viu o agir de Deus na história. Ele viu Deus mudar todo aquele quadro. E é importante você lembrar que aqui nós temos uma outra lição. Você vai ver o agir de Deus, você poderá contemplar o agir de Deus. Mas nós precisamos fazer como está lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se tem algo que eu e você precisamos aprender vale a pena confiar em Deus, Deus vai agir, continue esperando em Deus, não tem jeito, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, bom, enfim, os animais não estejam mais nos currais, não tem problema, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Onde está a minha fé? Onde está a sua fé? Vale a pena confiar em Deus, porque Deus cuidará dos seus filhos e das suas histórias. Deus tem cuidado de você, então vale a pena confiar em Deus. E eu quero lembrar a você que eu posso destacar nesses 60 anos 2 coisas que aconteceram ali. Primeiro, eles passaram momentos difíceis. Todo mundo aqui já sabe o que eu vou falar. Você sabe que Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões porque como ele era uma pessoa de destaque, ele tinha muitos inimigos que queriam puxar o tapete dele. E aí, como foi determinado que ele não podia adorar e orar ao Senhor, ele foi orar, o pessoal viu, e ele foi lançado na cova dos leões. Mas você sabe que o rei não queria lançar Daniel na cova dos leões? Você sabe que o rei ficou a noite inteira sem dormir e sem comer, preocupado porque Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí eu quero ler uns textos da palavra de Deus. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ele tinha passado a noite acordado. Ele tinha assinado o documento, então ele tinha que cumprir aquilo que ele tinha assinado. Mas ele respeitava Daniel. Ele valorizava Daniel, então ele ficou preocupado. Olha só como é linda a palavra de Deus. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Meus irmãos, Daniel passou a noite fazendo carinho nos leões.
Eu acho que não, né, irmãos? Os leões lá para um lado, Daniel para o outro. Mas olha só que coisa linda. Será que o Deus ao qual você serve, será que Ele te livrou? Passou um momento difícil, mas o Senhor o livrou. Passaram-se 60 anos, mas Ele está dizendo, vale a pena confiar em Deus, porque no momento da prova, o Senhor chega, o Senhor estende a mão, o Senhor ajuda, o Senhor abençoa, porque vale a pena confiar em Deus. Mas também você lembra daqueles 3 que foram lançados aonde? No forno, na fornalha. Aqui diz a palavra de Deus, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Meus irmãos sabem que eu sou bobo, né, irmãos? Já tem racismo ali, ó, Abidnego. Caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarrados e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu quero pedir para você exaltar o Senhor com as palmas, para glorificarmos o nome do Senhor, porque eram 3, mas Ele está vendo 4, e um deles, o quarto, é semelhante ao filho dos deuses. Meus irmãos, glória a Deus. O Senhor, presta bastante atenção, eles passaram momentos difíceis, mas o Senhor os abençoou. Mas eu quero também lembrar para você outras coisas que eles experimentaram. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel foi uma pessoa respeitada enquanto esteve lá. Sabe por quê? Porque Deus dirige a história. Presta bastante atenção. Daniel foi levado como escravo. Daniel foi levado como cativo. Daniel foi colocado no palácio para estudar uma cultura estranha, uma cultura pagã. E é importante você entender que naquele contexto, ele serve a Deus. Ele é fiel a Deus. E o Senhor o abençoa, porque Deus cuida da história dos seus filhos. Você pode ter esperança, vale a pena confiar em Deus. Você hoje, quem poderia dizer para Daniel, quando ele estava sendo levado como escravo, que ele alcançaria aquela posição? Ninguém poderia dizer que ele alcançaria aquela posição, mas Deus cuida dos seus filhos e das suas histórias. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles também prosperaram e tiveram cargos de importância e liderança, porque Deus cuida dos seus filhos e da história dos seus filhos. Então eu convido você a reafirmar o fato de que vale a pena confiar em Deus. Olhe para o Senhor. Quando você estiver olhando para o capítulo 1 de Daniel, você pode olhar para as qualidades de Daniel. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel soube conversar. Daniel soube falar. Daniel insistiu. Eles estudaram. Eles apresentaram um grande resultado. Mas se tem algo que nós vemos no capítulo 1, é o agir de Deus. A soberania de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação do poder de Deus, intervindo, dirigindo a história, mas abençoando os seus filhos. Assim é o Senhor, Deus que cuida de nós e que nos abençoa. Sabe o que eu quero lembrar a você? Existe uma recompensa para a sua fé, ao hino que nós cantávamos naquela época do piano. Tua fé, Jesus, contemplará. Que Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai contemplar a sua fé. E sabe por que Ele vai contemplar a sua fé? Porque vale a pena confiar em Deus. Vale a pena levantar os olhos e colocar os olhos em Deus. Não há uma única pessoa que vai confiar em Deus e que ficará decepcionada e que ficará abatida ou abatido. Mas preste bastante atenção, além de não ficar abatido e de não ficar decepcionado,
Qual é o testemunho que você vai dar de que o Senhor tem cuidado de você, de que Deus está abençoando a tua história? Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena com Ele, vale a pena viver conforme a vontade dEle. Que assim seja na tua vida, na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos seguir com o nosso culto, louvando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma nova bênção e uma nova história. Eu acho que é o coro que vai cantar. Eu descobri.